Muito obrigado, inclusive, pelo convite aí. É um prazer gigantesco estar aqui, podendo palestrar no Mestre GP, que é uma baita de uma referência aqui para o mercado. Obrigado mesmo. Bom, vamos lá, né? Inovar ou fazer o básico, né? Quando a gente ouve isso, acaba parecendo meio óbvio, né, a resposta. Mas vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos aqui para fazer uma reflexão. Então, né, primeira coisa, né, inovação, né? O que a gente considera inovação? É muito interessante que se você fizer essa pergunta para as pessoas, você vai receber respostas muito variadas, né? Até mesmo se fizer esse experimento aí no chatzinho no YouTube e cada um colocar, né, em uma palavra o que considera que seja inovação, vocês vão ver que a percepção ela é muito diferente para todo mundo, né? Então, a inovação, a gente tem uma relação aqui de inovação versus a percepção de o que é a tal da inovação. Alguns vão falar que são tecnologias emergentes, outros vão dar respostas bem variadas, né? O que é inovação para você? A percepção de inovação ela é subjetiva, né, para quem observa. E isso acontece porque a percepção ela é completamente ancorada em repertório. E o repertório, né, a gente sabe como que ele vem, né? Ele vem das tuas vivências, a tua instrução, o que você teve de experiências, a cultura que veio herdada tanto do seu círculo social quanto ambiente de trabalho, né? Isso vai regulando os teus valores, vai te dando mais ou menos conhecimento em áreas distintas, e isso faz com que quando você se depare com determinada coisa, seja lá o que for, você tenha ou não essa percepção de inovação. Mas um ponto fundamental para a gente, né? A inovação, ela precisa necessariamente responder a uma necessidade real, né? Isso a gente pode até fazer aqui uma pequena reflexão, né? Por exemplo, imagine que de um lado aqui eu tenho essa roda primitiva, lá da época do Paleolítico, e aí imagina que quando isso surgiu, habilitou N coisas, né? Transporte, moinhos, né? Foi algo sem precedente que mudou a história, mudou o caminho da humanidade. Hoje em dia, quando a gente olha para uma roda dessa, parece algo bobo, né? Tanto que a gente fala, né, em muitos momentos, que alguém está reinventando a roda quando está refazendo alguma coisa que já existe, né? Algo que não é novidade. E aqui a gente tem, por exemplo, né, um smartphone, que lá em 2007, quando teve o lançamento do iPhone, por exemplo, foi também um marco sem precedentes que possibilitou que a gente resolvesse outro conjunto de problemas que a gente tinha, né? Então, internet móvel, conseguir ter diferentes aplicações ao alcance das mãos, e a gente sabe quanto isso impactou a nossa produtividade. Hoje, para a gente, a roda não é mais grande coisa. E também, se você fosse levar um smartphone lá para o Paleolítico, para eles não seria grande coisa, provavelmente seria usado para bater em algum objeto que eles quisessem quebrar, porque os problemas são outros. E é isso que a gente vai precisar levar em consideração, que a inovação ela vai responder a uma necessidade que corresponde ao momento em que ela surge. E aí a gente pensa assim, legal, né? Onde é possível inovar? Normalmente a gente pensa, né? Muita gente pensa que a inovação ela é exclusiva em tecnologia, só que na realidade, né, você pode inovar em qualquer campo e sem necessidade de uso de tecnologia, né? Então você pode melhorar o seu produto, o seu serviço, o seu processo produtivo, né? Fluxo de operações de trabalho, né? O modelo de negócio pode ser diferente, né? Existem N formas de inovar. Do ponto de vista de logística mesmo, né? Quando você pensa, por exemplo, no movimento das dark stores, é uma mudança de paradigma que
que propicia, né, um consumo diferenciado, né? Você consegue fazer compras e receber no mesmo dia, né, em questão de horas. E aí a gente entra num ponto aqui, né? A inovação, ela precisa começar com uma ideia completamente original? Então, quando a gente vê, né, por exemplo, ancorado, né, no núcleo de gestão da inovação da Poli, da USP, né, você vê que tem 4 ou 5 abordagens de inovação para empresas. Eu digo 4 ou 5 porque, dependendo do autor, vai discordar, né, ainda é uma coisa que está aberta a muita discussão. E aí, esses caminhos para inovar vão depender do grau de maturidade da empresa. Então, aqui a gente vai dar uma olhadinha, né? Como que a gente consegue começar engatinhando e trazer isso para o nosso mercado, que não necessariamente é de produto, né? Então, não necessariamente precisa surgir de uma ideia completamente original, né? Um ponto de partida é a gente melhorar o que já existe. E aí a gente tem esse workflow, né, de engatinhar para o processo de inovação. Um ponto que é importante, né, quando a gente pensa, né, em melhorar o que já existe, muitos de vocês talvez conheçam, outros talvez não, o Quinto Andar. O Quinto Andar, ele é uma plataforma que revolucionou algo que já existia. Então, imagina que você, para alugar um imóvel, você precisava, no horário comercial, ir até uma imobiliária, conversar com o corretor, ele iria procurar para você quais são os apartamentos disponíveis dentro das necessidades que você tem, para ir, então, agendar uma visita, e aí você ia se deslocar até lá, e aí depois, se você tivesse interesse, você ia ter que ir na imobiliária de novo, fazer uma oferta. Você fez a oferta, você tem que ir lavrar um contrato de locação no cartório, não sei o quê, né? Então, uma coisa extremamente burocrática, que aí aqui foi reinventada, né? Então, aqui você consegue simplesmente entrar numa plataforma, conseguir ver um catálogo de imóveis, já dar um lance se for do teu interesse, ou já fazer um agendamento de visita e fazer todo o processo de contrato online. Então, isso te deu uma praticidade gigantesca, né? Mudou a experiência. E não foi necessariamente uma ideia completamente original. Foi pego algo que já existia, mas melhorados os pontos de fricção. E isso é uma coisa que a gente sempre pode olhar, né, nesses momentos, que é o que a gente pode melhorar de funcionalidade, de praticidade e de design. Quando a gente fala em melhorar design, não necessariamente melhorar, deixar simplesmente bonito, mas sim o design centrado no usuário, baseado em ergonomia, em experiência. E aí, antes de seguir em frente, a gente precisa pensar algumas coisas, né? Sobre esse produto, serviço ou processo que a gente pretende melhorar. Quais são os pontos fortes e fracos dele para serem melhorados? Quais são os pontos de melhoria que são viáveis, né? Porque às vezes a gente tem algum ponto que você percebe que é ruim, né, ou que pode ficar melhor, mas que a alteração dele ela não é viável, seja por questão de que a tecnologia ainda não chegou, seja por uma questão financeira, de prazo, ou até mesmo pelo público. Quais podem ser feitos dentro das competências da empresa? Isso daqui é interessante, porque a gente precisa ter em mente que a gente tem uma série de capabilities dentro da agência ou produtora, ou seja lá quem for, mas a gente precisa ter um pouco de humildade também para encarar até onde a gente pode ir mesmo. Ver aqui se vale a pena, qual será o custo, né? Um ponto importante é que, muitas vezes, onde a gente erra ao querer trabalhar com inovação é ao trabalhar a inovação sob a nossa percepção, sob a nossa ótica. E isso acaba atrapalhando, porque, como a gente percebeu, a percepção de inovação ela está ancorada em repertório e ela também depende de vivência, né? Depende de experiência. E aí, baseado nisso, né? Imagina que você tem
o, você quer inovar para o varejo de uma classe específica que não é a sua, que não faz parte da bolha que você está. É muito difícil, né? É muito complicado você inferir alguma coisa, né? Por isso é importante, né, a gente saber o que aquele usuário, né, aquela pessoa que está naquele processo vai pensar a respeito. E aí, nesse sentido, né, por exemplo, eu falei agora de processo, a operação da agência, vamos supor, você tem lá um fluxo de trabalho para uma demanda específica. A gente sabe que existe um gap gigantesco entre a percepção do board em relação ao processo, que geralmente é macro, né, porque não existe um micromanagement, e a percepção de quem está na operação do dia a dia. Então, acho que vale a pena mergulhar e entender, né, como um todo, para aí sim conseguir começar a desenhar soluções de como melhorar e como facilitar o processo. Aqui a gente tem uma rápida análise, né, de uma coisa bem boba, né, mas que a gente pode classificar como inovação. Aqui de um lado a gente tem um pote de mostarda, aquele mais clássico, né? E aqui do outro, um mais moderno. Então imagina que no pote mais clássico, você precisava tirar a tampinha que está em cima. E essa tampinha ela não era presa, então você podia perdê-la. No que você tirou a tampinha, ele tinha um lacre logo ali que você precisava cortar com a faca. Se você não tem uma faca, isso vai dificultar a sua experiência. Depois que você abriu isso, você vai apertar, né, para sair a mostarda. À medida que a mostarda vai acabando, ela se acumula no fundo e você tem que ficar sacudindo para que ela caia. E um outro exemplo aqui de embalagem, o pote já fica virado de cabeça para baixo, então naturalmente a mostarda já desce, a tampa ela fica presa, né, ela não sai, e para você tirar o lacre você desrosqueia e puxa um selo, muito mais fácil, né? E aí nisso você percebe que uma simples mudança de experiência, quando você se coloca no lugar do usuário, o que ele está fazendo de verdade, não o que a gente gostaria que ele fizesse, né? E aí aqui, né, a gente tem uma síntese de algumas técnicas de inovação. Aqui isso vai parecer meio abstrato, mas é interessante, né, porque isso pode ser utilizado no exercício de pegar alguma coisa e ver como que a gente pode transformar em algo melhor, né? Então, é engenharia e análise de valor. Basicamente, né, você vai pegar produto, serviço ou processo e você vai explodir ele, né? Divide ele nas menores fragmentos que você puder. E aí é feito, então, a análise de componente por componente. Como que você consegue reduzir custo disso? Como você consegue reduzir o número de etapas, o número de partes, modificar um desenho para simplificar o processo de produção? E isso é interessante porque você pode aplicar isso, por exemplo, na rotina do teu departamento, seja ele qual for, né? Quais são os processos que acontecem? Qual que é o workflow desses processos? Onde que estão, né? O que são cada uma dessas etapas? Alguma dessas etapas pode ser suprimida? Alguma dessas etapas pode ser modificada, né? Alguma dessas etapas gera um gargalo que você fica ali num loop e por isso o tempo nessa tarefa acaba aumentando? Aí a análise, né, de produto ou serviço ou processo, a gente tem aqui alguns caminhos também, né? Modificação de atributo. Então, uma análise morfológica para selecionar os atributos principais e como eles poderiam ser modificados. E isso é interessante, né? Porque, de novo, a gente está em cima do modelo que é básico, né? Que é você pegar o que já existe e simplesmente melhorar. E aí, nisso, a gente tem aqui, por exemplo, AMI Digital, que acaba trazendo para você uma nova funcionalidade, que é, por exemplo, o cashback junto da sua carteira digital, né? Você consegue ir empilhando serviços que sejam relacionados. Subtração ou simplificação de atributos. Esse é muito interessante porque tem dois caminhos possíveis, né? Você pode remover um atributo ou funcionalidade ou processo, né? Para que isso
torne tudo mais barato, né? Então, por exemplo, você tem lá uma máquina de lavar, tirou a função de centrifugação, ela fica mais barata, você consegue atingir pessoas que tenham capital menor. Ou aqui, por exemplo, no caso do Banco do Brasil, que lançou a carteira digital, né, a carteira BB, e aí nisso você tem a simplificação do processo de cadastro e de abertura de conta. Tanto que é muito interessante como esse produto ele acabou atingindo uma parcela gigantesca da população que não tinha conta em banco, porque não considerava que tinha renda suficiente para ter a conta em banco. E aqui, né, esse caso, esse produto ele não cobra uma taxa mensal como seria uma conta bancária convencional. Agrupamento de atributos divididos. Aqui é super interessante, né? Quando você pensa, por exemplo, no Mercado Livre. O Mercado Livre, né, ele é um intermediador de compras, né? Então, basicamente, de um lado quem quer vender, de um lado quem quer comprar, ele está no meio, intermedia isso. Só que aí ele vai trazendo outras funcionalidades. Então, por exemplo, ele traz também gateway de pagamento, que é algo que não era necessariamente diretamente relacionado com o core business, mas que orbita. E aí ele começa a trazer essas coisas e criar um ecossistema próprio, para você não precisar sair do Mercado Livre e para você conseguir, e para você poder interagir com ele em mais frentes. Aqui tem um que é muito interessante, que é a multiplicação de atributos, né? Então, literalmente é você pegar algo que já existe no seu produto e multiplicar. Um exemplo que a gente tem aqui é, por exemplo, o iPhone, né? Que na dúvida você tinha uma câmera, agora você tem três. Obviamente com funcionalidades diferentes. Tem uma lente macro, né? Uma tele, mas isso você vê também em outros tipos de produto. Por exemplo, geladeiras que têm compartimentos diferentes para você poder regular temperaturas diferentes, né? E isso eu não estou falando necessariamente de freezer. A unificação de atributos é quando você pega um atributo que existe, engloba outros, mas de forma unificada. Isso faz com que exista a percepção de que é tudo uma coisa só. Um exemplo disso que a gente tem é os alarmes de carro. No passado, né, quando surgiram os alarmes, o que eles eram? Eles eram alarmes, né? Então, você saía do seu carro, você a partir do momento que saía do seu carro, trancava a porta, né, fechava o vidro e habilitava o alarme. Agora o alarme faz tudo. Ele fecha o vidro e tranca a porta, né? Então, ele unificou em si um monte de processos. E aí a gente pensa assim, ah, tá, então é só isso, né? É esse que é o caminho? Não, né? Quando a gente fala em inovação, a gente tem milhões de aspectos, milhões de análises. É um assunto bastante amplo que pode ser estudado. E aí, trazendo isso para o nosso ambiente do dia a dia, ambiente da agência ou da produtora, normalmente, né, a gente pensa que, ou muitas pessoas pensam que quem tem que pensar em inovação ou é o departamento de tecnologia ou é o departamento de criação, né? Mas, na verdade, quem tem que pensar são todos, porque a inovação, ela é algo que precisa estar incrustado na cultura da empresa. Então, você precisa contribuir com melhorias, pensando em novas formas de fazer, em todas as frentes. Não só no entregável para o cliente, mas também internamente e no próprio processo do seu departamento. Aqui, né, falo justamente isso, né? Então, a gente tem duas frentes, né? Da porta para dentro e da porta para fora. Da porta para fora é a gente não ser apenas uma agência de publicidade ou uma produtora, mas ser realmente um parceiro
de negócios dos nossos clientes para que a gente consiga efetivamente fazer a diferença na vida das pessoas. E para isso, né, é muito legal porque a gente já tem meio que a faca e o queijo na mão. Por quê? Imagina que o consumidor, a gente já tem informação para dar com pau, né? Então, nesse sentido, se a gente pegar o conhecimento que já tem hoje, começar a olhar para dentro do cliente com aquela visão de dono, né, a gente vai conseguir sugerir novos serviços, sugerir melhorias no produto, né, tornar mais relevante a presença da agência dentro do cliente. Porque a gente não está só comunicando mais. A gente está sendo um parceiro que utiliza o conhecimento que tem do consumidor, quem é ele, onde ele está, o que ele quer, para ajudar a própria empresa a formatar serviços e produtos mais atraentes. Da porta para dentro, a gente tem a questão de poder melhorar da operação, a produção, o financeiro, tudo, né? Porque você pode simplesmente analisar aquilo que você faz no dia a dia. Você percebe que o processo de inovação ele está muito ancorado no exercício do penso, né? Então, é a gente sair da zona de conforto e começar a questionar mais. Não simplesmente aceitar os processos que existem, né? Mas realmente pensar, tá, esse conjunto de tarefas que está sendo feito, por que ele é assim? Simplesmente porque eu cheguei e já estava desse jeito? Né? Não, a gente consegue olhar para isso e identificar melhorias. E aí nisso você pode conseguir, por exemplo, uma otimização de processo que vá tornar o negócio mais rentável ou mais rápido. Por exemplo, você pode ter processos da área de mídia que são controlados por uma série de planilhas. Talvez ali algum tipo de sistema ou automação você consiga reduzir o tempo gasto em trabalhos manuais e deixar o seu time mais focado em estratégia. Você consegue, a partir do momento que cria um tipo de automação, ter menos falha humana. E isso precisa acontecer do board até o estagiário. Né? Precisa realmente ser uma questão de cultura da empresa. Porque se tiver só no board, não necessariamente vai chegar até embaixo. E o board, que eu tinha comentado, acaba tendo uma visão muito mais macro de operação. Ele não está inserido no micro detalhe do dia a dia daquela entrega específica que está sendo feita. Então, cabe a estrutura de baixo levar para cima esse tipo de coisa e para quem está em cima levar para baixo. Uma coisa que acho que é interessante é que, tendo em mente isso que inovação é uma questão de cultura, provavelmente você já viu, né, dependendo da cidade que você está, essa bicicletinha laranja do Itaú. Né? Essa bicicleta, ela foi inserida, né, nas ruas em outubro de 2011. E de onde que ela surgiu? Ela surgiu de uma iniciativa do Banco Itaú, que é o Prêmio Walter Moreira Salles, que eles fazem um concurso interno com todos os recursos deles, todo ano, para poder captar ideias das pessoas. Então, algum colaborador do Itaú, teve a ideia de colocar bicicletas espalhadas pela cidade. Ele não era necessariamente de uma área de produto, nem nada. Então, você vê que quando você tem esse incentivo enraizado na cultura da empresa de inovação, coisas muito legais podem surgir de qualquer lugar. E aí a conclusão que a gente chega, né, que inovar, na verdade, é básico.
Até porque na situação que está o mercado, né, nas transformações que ele vem sofrendo, a gente vai precisar cada vez mais pensar diferente, fazer diferente, otimizar processos e ser mais relevante dentro da agência, dentro da produtora, dentro dos nossos clientes. É isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. E aí, quem quiser um contato, está aqui o LinkedIn e a gente pode conversar mais sobre isso. Muito obrigado. Muito bom, Vitor. Fala aí, Vitor. Desabilitando meu áudio aqui, né, que estava mutado, mas sensacional a tua palestra, brigadíssimo. A gente tem umas perguntas aqui no chat, infelizmente eu não vou poder passar para você aqui responder agora ao vivo, mas se você puder entrar ali, interagir com o pessoal, responder a galera, acho que eles vão ficar muito felizes de estender um pouquinho aí esse monte de conhecimento que você trouxe ali respondendo algumas perguntas do pessoal. Se você puder, Vitor, vai ser bacana demais. E aí também, quem não conseguir, pode me mandar mensagem no LinkedIn que aí eu respondo também, não tem problema. Show. É isso aí, procura o Vitor. Vitor Odo, tá no LinkedIn, procurem lá para continuar a conversa. Mas, Vitor, muito obrigado de novo. Parabéns aí pelo conteúdo, muito legal, cara. Valeu. Valeu. E é isso aí, gente. Daqui a pouco voltamos com as próximas palestras. Até já! Contrate influenciadores guiado por dados. Acesse a PubliPost. Segmente o perfil de público. Escolha os influenciadores. Analise os dados e contrate seus PubliPosts agora. Não é publicidade, é tecnologia. Publiposts.com. O estresse só existe quando as coisas estão fora de controle. Conheça o HunHunit, uma ferramenta de gestão que te ajuda a organizar o fluxo de trabalho da equipe e a mensurar o tempo que ela investe nos projetos e clientes. Não perca tempo nem dinheiro. Use uma ferramenta profissional e tenha paz de espírito. Venha para o HunHunit.